Olá, olá, olá! Estamos aqui com mais um encontro, mais uma live falando sobre as dificuldades de aprendizagem e hoje vamos falar do neurofeedback. Eu vou convidar algumas pessoas para participarem, para dividirem a live comigo, tá? Só um minutinho que eu vou chamar a Renata, minha sócia, né? Super companheira, está em todas as lives aí. Renata Iane. E vou convidar também a Priscila. Pessoal, enquanto a gente aguarda a Renata e a Priscila entrarem, deixe sua pergunta. Boa tarde, Valéria. Tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o neurofeedback e as dificuldades de aprendizagem. Pri, tudo bem? Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo. Tá de óculos novo, que linda. Na verdade, eu já é para eu estar usando, Ju, mas eu que não uso. Entendi. E esses dias a dor de cabeça, ó, eu falei, tem que usar. Aí hoje eu tô usando. É novo para mim, então, novo para mim. É, não para você, é verdade. Legal. Então, estamos aguardando a Renata, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Mas para quem já está entrando aí na live, está acompanhando a gente, pessoal, hoje a gente vai falar sobre neurofeedback. Então, deixa sua pergunta aí na nossa mensagem, vai mandando a sua dúvida, que a Priscila vai anotar todas as questões de vocês e a gente vai responder assim, do jeito que eu puder e souber esclarecer para vocês. Eu estou esperando a Renata entrar na reunião, porque ela vai... Oi, Miro, tudo bem? Quanto tempo? Olha, pessoal bacana. Aí, boa tarde para quem está entrando. Vamos lá. Digicom, Josi, super sucesso. Bem, para quem não me conhece, eu vou me apresentar enquanto a gente espera a Renata. Eu sou Júlia Silveira Gomes, sou psicóloga. Fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o meu mestrado também, e fiz o meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Psiquiatria. Então, a minha ideia foi sempre investigar intervenções não farmacológicas para melhora da cognição, né? Então, aqui em São Paulo, eu trabalho no ambulatório de esquizofrenia. Oi, Kelly, Daniel, tudo bem? E com base nessa experiência acadêmica, né, e a gente tem uma experiência clínica muito importante aqui no consultório, né, que é acompanhando crianças, adolescentes, adultos e até idosos com essa intervenção de autorregulação que se chama neurofeedback. Então, a ideia hoje é estar trazendo para vocês, Kelly, tudo bem? Tá trazendo aqui para vocês um pouquinho dessa nossa experiência, né? Tirar dúvidas que as pessoas tenham sobre o que é o neurofeedback, como que funciona. Eu também trouxe aqui alguns equipamentos. Eu vi que a Renata está com um pouquinho de dificuldade de entrar, Pri, se você puder conversar com ela aí no WhatsApp. Eu já Claro. convidei ela 2 vezes. Vamos ver aqui. E enquanto a gente aguarda a Renata, né? Estamos aqui para ouvir as suas questões e tirar todas as suas dúvidas em relação ao neurofeedback. Bem, nas outras lives eu já me apresentei, hoje eu também já me apresentei brevemente, não vou me estender muito nas apresentações, tá? Mas eu queria aproveitar e mostrando para vocês, então, um pouquinho dos equipamentos que a gente tem aqui no consultório, enquanto a gente aguarda a Renata para fazer esse bate-papo sobre a aplicação do neurofeedback nas dificuldades de aprendizagem. Tá bom? Você conseguiu falar com ela, Pri? Mandei mensagem aqui, Ju, mas ela Tá certo. não recebeu ainda. Tá bom. Sem problema. A gente vai acompanhando aqui. Vamos lá. Então, esse é um equipamento
tá? De neurofeedback. Na verdade, é um EEG quantitativo de 19 canais. Tá? E a ideia principal, na verdade, ele é um EEG clínico, né? Ele não é um equipamento de neurofeedback, ele é um equipamento que faz eletroencefalografia. E a empresa que vende esse equipamento, eles desenvolveram um software para neurofeedback. Então, a gente tem, com esse equipamento, a possibilidade de fazer a avaliação com EEG quantitativo, que é considerado padrão ouro, né? E o treinamento de um ou mais canais utilizando esse sistema, tá? A gente também tem, eu vou mostrar para vocês um equipamento menor. Esse aqui é praticamente, assim, já está mais antigo aí no mercado. Oi, Rê, tudo bem? Acho que a Renata entrou agora. Vamos ver se ela consegue entrar aí na reunião, convidar. Mas quando eu estava falando desse equipamento, né, é um equipamento mais antigo, existe uma linha nova desse mesmo modelo de sistema, que é um equipamento com menos canais. Então, enquanto esse aqui, ele tem 19 canais, esse aqui, ele tem 4 canais. Tá? Então, existem essas diferenças entre os sistemas, né, que a gente usa para avaliação e treinamento, e o sistema de 19 canais é utilizado assim, como padrão ouro para avaliação, mas no treinamento a gente acaba utilizando menos sensores. Hey, enquanto a gente te esperava, eu estava aqui mostrando para o pessoal para matar a curiosidade, né, sobre os equipamentos. Tá? Legal. E agora que você chegou... Vamos lá, vai falar tudo sobre o neurofeedback. Tem as perguntas recorrentes. Hein? Tem as perguntas recorrentes, né? Então, antes da gente avançar, eu queria que você e a Pri se apresentassem para o pessoal, né, ficar ambientado. E aí a gente vai conversando e tirando as dúvidas. Isso aí. Vou eu primeiro, então. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, trabalho numa empresa de saúde mental no trabalho, a Mental Clean, e na Julie Neurofeedback. Nós trabalhamos juntos. Então, trabalho com neuro e com biofeedback. Já faz um tempinho já, não sei nem fazer essa conta, mas a gente está desenvolvendo algumas coisas juntas, né, Julie? E é isso, a gente está trabalhando junto. Ah, legal, legal. A Renata é meu braço direito, né? Então aí durante a pandemia eu estava grávida, a Renata super me ajudou a tocar as coisas no consultório e agora estamos juntas aí fazendo uma parceria super bacana e também trabalhando, ensinando pessoas novas no campo, né, a trabalhar com neurofeedback. E a Pri é a nossa mais nova integrante aí da equipe. Priscila, se apresenta um pouquinho. Oi, pessoal. Me chamo Priscila. Sou psicóloga também, sou neuropsicóloga. Trabalho numa empresa de consultoria mental junto com a Renata, a Mental Clean. E agora estou junto com elas aqui na Julie, na clínica, trabalhando com biofeedback e neurofeedback. E na Mental também a gente trabalha com biofeedback lá. Então, estamos juntas aí nessa. E a mais novata da clínica aí da Julie. Legal. Não, a mais novata, mas assim, super experiente, né? A Pri veio recentemente fazer parte da equipe, mas já é neuropsicóloga, tem muita experiência aí com atendimento clínico e tá arrasando no neurofeedback. Gente, então, assim, primeiro, né, eu tô aqui falando neurofeedback, eu, antes de começar a responder as perguntas, eu queria falar para você que ainda não sabe o que é neurofeedback, sobre esse conceito, né? Eu vi que já tem algumas perguntas no chat, e aí a gente vai respondendo as perguntas gradativamente conforme o papo for avançando. Então, o primeiro ponto é, o que é isso? Então, neurofeedback, a ideia é que a gente possa fazer um treinamento para o nosso cérebro através de exercícios de autorregulação. Tá? Muitas pessoas perguntam assim, mas o neurofeedback é da psicologia, da área da psicologia. Então, quando a gente fala sobre o processo de autorregulação por reforçamento, né, principalmente assim, quando a gente fala de modulação do comportamento por reforçamento, isso é uma técnica já descrita há muito tempo, né, na questão das terapias comportamentais,
né, que é a ideia do condicionamento operante. Então, pronto, o ponto principal do neurofeedback é a gente conseguir modular o nosso funcionamento, que a princípio é abstrato e é pouco concreto, né? Como que o nosso cérebro funciona, como que o nosso corpo funciona, como que eu posso, por exemplo, fazer a gestão dessa ansiedade ou melhorar a minha atenção se é algo que está tão fora, né, do meu concreto. E a ideia da monitorização que a gente faz com os eletrodos é, de alguma forma, tentar concretizar essa resposta para que ocorra o processo de autorregulação. Então, nada é transmitido na cabeça do paciente, né, ou da pessoa que está treinando, não é uma técnica de estimulação externa, e sim uma técnica onde a pessoa, através da observação dessa resposta, que foi concretizada em uma mídia, por exemplo, ela possa se autorregular e trazer consequências para o seu comportamento. Tá? Vamos lá, Renata, você quer trazer a primeira pergunta? Quero. Acho que deu uma travada, tá né? Caindo. Ju, vê se você consegue ver se tem alguma pergunta no chat, que eu não sei se para mim aqui travou, igual da live passada. Eu tô vendo, tem da Valéria Santos. Se a gente está no Rio de Janeiro... Ei. Peraí, Rê. Vamos lá. Então, eu vou voltar um pouco aqui no ponto 1. A primeira pergunta da Valéria é: onde estamos no Rio de Janeiro? Valéria, a gente não atende no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns alunos que já fizeram um curso comigo e que fazem treinamento no Rio de Janeiro, fazem inclusive avaliação com EEG quantitativo, profissionais muito bons, mas eu não tenho uma filial aí no Rio de Janeiro, tá? A sua segunda pergunta, Valéria, eu vou deixar para responder mais para o final, que é sobre uma pergunta técnica, né, para profissionais. Então, acho que vai fazer mais sentido para as outras pessoas se a gente deixar essa pergunta mais para o final, tá? Voltei? Vamos lá, Renata. Voltou. Meu sinal está oscilando aqui. Eu perguntei, uma pergunta recorrente, com que idade eu posso fazer? A partir de qual idade, ou se tem alguma restrição de idade para fazer neurofeedback? Isso é uma pergunta bem assim, comum, né, que as pessoas fazem. E é interessante pensar que, dependendo da causa, assim, da queixa, vamos dizer, a gente pode começar o treinamento mais cedo ou não. Então, o mais comum é iniciar o treinamento em torno aí dos 6 anos, que é a idade de escolarização, principalmente porque é onde aparecem as queixas são mais evidentes, né? Então, queixas como queixas atencionais, queixas de alfabetização, elas ficam mais evidentes nessa idade. E já tem, vamos dizer assim, uma trajetória de neurodesenvolvimento que pode ser melhor monitorada nesse paciente. No entanto, algumas crianças, como crianças com diagnóstico de autismo ou crianças que já apresentam queixas comportamentais muito cedo, que a gente está vendo que impacta o neurodesenvolvimento, é possível iniciar o neurofeedback um pouquinho antes. Tá? Então, de modo geral, de 4 para 5 anos é o mais recomendado. Eu tive um único caso até hoje que eu atendi de um paciente menor, ele tinha 3 anos e 8, 9 meses, mais ou menos, que a hipótese diagnóstica era autismo, né? Ele tinha queixas comportamentais e uma queixa específica de linguagem. E conforme a gente fez o EEG, o mapeamento, e na interação com a criança, a minha hipótese é de que ele não tinha autismo, né? Que ele tinha um transtorno específico de linguagem. E a gente fez o neurofeedback e ele teve uma resposta muito bacana em relação à discriminação de quando as pessoas falavam com ele. Então, ele era de uma família. Eu não quero dar muitas especificidades do caso para não expor o paciente, né? Mas ele era de uma família que falava uma língua que não era inglês e nem português.
todo mundo nessa família e na casa falava essa língua. E ele mora no Brasil, a família inteira mora no Brasil, falavam o idioma português, e ele usava muito o tablet desde muito cedo, e a grande maioria das mídias que ele utilizavam eram em inglês. Então, quando as pessoas falavam com ele, ele balbuciava algumas coisas, mas ninguém entendia o que ele estava falando. Não era algo que fosse inteligível, nem na língua materna, né? Nem na língua materna, que eu quis dizer a língua dos pais, não a língua dele, né? Nem para os brasileiros e nem em inglês. Então, e aí, quando era removido, por exemplo, o tablet dele, ele tinha questões comportamentais importantes, né? De, às vezes, até se autoagredir, que aí tinha uma hipótese de talvez ser uma estereotipia ou não. Então, eu topei fazer o neurofeedback com esse menino, porque eu, na interação com ele, não fazia muito claro para mim essa hipótese de autismo, né? E aí eu combinei com os pais que a gente faria um bloco de 10 sessões para tentar entender se ele estava respondendo ou não ao neurofeedback e pensar se essa seria a intervenção mais adequada para ele em função da idade, né? Ele é muito novo e a ideia é que o cérebro ele vai amadurecendo também na interação com o ambiente. Então, após as 10 sessões, o que foi super legal é que após as 10 sessões, ele começou a discriminar a língua que a mãe falava com ele e conseguia responder pequenas coisas nessa língua. Português 0, mas ele respondia em inglês. Em inglês ele respondia quase até melhor do que na língua que a mãe falava. Então, aí a gente fez um encaminhamento para a Fono, que começou a trabalhar questões específicas de linguagem com ele. E, enfim, esse foi um paciente que evoluiu, que foi o paciente mais novo que eu trabalhei. Mas, de modo geral, então, respondendo a sua pergunta, Renata, sobre a idade para começar o neurofeedback. De modo geral, em torno de 5 anos é a idade comum que os pacientes começam o treinamento. E nessa idade, de modo geral, são mais por queixas associadas ao transtorno de déficit de atenção ou muita ansiedade, irritabilidade, agressividade, né? Que o neurofeedback ajuda no manejo comportamental. Legal, legal. E tem alguma contraindicação para fazer, por exemplo, se tiver X coisas, não pode fazer neurofeedback? Então, de modo geral, não há uma contraindicação de fazer o neurofeedback no sentido, por exemplo, se você tiver um diagnóstico X e fizer o neurofeedback, sei lá, vai dar um efeito colateral e tal. O que acontece é que algumas vezes, ou por fazer um protocolo sem conseguir individualizar esse protocolo, ou sem entender a resposta na evolução desse protocolo, algum profissional pode insistir num modelo de treinamento que o cérebro não está respondendo adequadamente e a criança pode apresentar efeitos colaterais, né? Como dificuldade de dormir, ficar mais agitada, dificuldade de dormir, às vezes um pouquinho de irritabilidade, entende? E aí é muito mais uma questão de habilidade do profissional do que uma contraindicação especificamente. Então, nós temos pacientes aqui no consultório, claro, saindo um pouco da temática de hoje, que é a dificuldade de aprendizagem, mas nós temos pacientes com transtorno de desenvolvimento, não só o autismo, mas assim, de neurodesenvolvimento, que já nasceram com alterações no cérebro. Uma paciente que a Renata mesmo atende, ela já nasceu com uma má formação cerebral e tinha muitas dificuldades de desenvolvimento e melhorou muito, muito. E assim, com o neurofeedback gerou muito mais neuroplasticidade nas outras intervenções que ela realizava. Temos pacientes com caso de tumor, que também tem tido uma resposta muito bacana no sentido da elaboração da linguagem, de organização das ideias. E temos, claro, as crianças, né, e as pessoas com as queixas, que é o tema de hoje, que são as dificuldades de aprendizagem. São pessoas que têm, e aí não só um transtorno específico, mas uma dificuldade, né, no contexto escolar, que, como eu estava dizendo, pode ser mediada por uma questão de comportamento, né, ou por uma questão cognitiva propriamente dita. Uhum.
Isso Ah, legal. Legal. Eu fiquei pensando uma coisa assim agora, até por minha causa, é claro. Para adultos também a gente não vai ter diretamente uma questão de aprendizagem, talvez já tenha tido, né, alguma, mas a gente tem adultos, por exemplo, que apresentam algumas dificuldades com atenção. E não é diretamente para sim. aprendizagem, ou algumas vezes pode ser, sei lá, pode ter uma pessoa que tem muita dificuldade de aprender uma outra língua. Uhum, Entraria no nosso, por exemplo, que preciso aprender inglês para ser promovida e estou com dificuldade sim. e não consigo aprender. Isso teria. Uhum. É um ponto interessante, né? Quando a gente pensa em dificuldades de aprendizagem, a gente logo remete às crianças, né? Mas existem muitos adolescentes, adultos ou pessoas, como por exemplo os vestibulandos, né? Independente da idade, que estão preocupados com o seu processo de aprendizagem, né? Querem fazer uma, talvez, aquisição do conteúdo, enfim. E como o Canero Feedback pode ajudar, né, esse grupo de pessoas que não são as crianças com transtornos de aprendizagem, né? Independente de ser um adulto com TDAH ou só um adulto com uma dificuldade circunscrita. Bem, acho que o primeiro ponto importante, né, é a gente tentar, aquela boa dica, né? Uma boa anamnese, uma boa entrevista é um dos primeiros pontos para começar qualquer intervenção. Então, a primeira questão é a gente tentar entender se aquela queixa que a pessoa está trazendo, por exemplo, de melhorar a sua habilidade no inglês para ser promovido, ela está associada a um processo cognitivo que já apresenta um prejuízo, talvez, desde a infância, né? Como a sustentação da atenção, TDAH, enfim, ou se é algo que está muito mediado pela situação, como, por exemplo, nossa, eu quero muito ser promovido, quase eu não tenho oportunidades na minha empresa de ser promovido e tenho uma vaga para 10 pessoas, eu estou muito ansioso com esse ponto e isso está prejudicando o meu funcionamento, né? Então, primeiro, entender o contexto é uma coisa importante, até para a gente direcionar o protocolo de neurofeedback, para o objetivo da pessoa, mas também direcionar o nosso olhar para a avaliação, para poder montar os protocolos de acordo com esse objetivo. Né? Então, a ideia principal do neurofeedback é otimizar o funcionamento do cérebro. Por exemplo, ele é utilizado por atletas de peak performance, que são pessoas sem queixas cognitivas, para conseguir melhorar a sua velocidade de processamento, de ter uma resposta, né, um tempo de reação mais rápido, uma tomada de decisão mais precisa, ou mais assertiva. Né? Então, porque o processo de aprendizagem como um todo, ele é muito complexo. Né? Então, não é assim, eu vou sentar lá, vou botar os eletrodos e depois de 2, 3 sessões vou conseguir aprender qualquer língua rapidamente, né? Eu lembro que tinha uma época que era uma propaganda assim, compre era tipo áudio de alguma coisa e aprenda, sei lá, alemão dormindo. Né? Enquanto você ficava dormindo, ele ficava mandando mensagens subliminais. Não é mágica. Neurofeedback não é mágica, não vai mudar o seu cérebro completamente em relação àquilo que ele é. Ele vai otimizar o seu funcionamento e vai facilitar processos cognitivos. Então, ele vai ter talvez um impacto em velocidade de processamento, um impacto em gerenciar, melhorar a ansiedade, para que você possa otimizar e performar no seu melhor. Né? Então, tem uma outra coisa, assim, que uma vez uma psicóloga claro, eu não vou falar não de ninguém, né? Mas uma psicóloga entrou em contato comigo, né? Porque como, enfim, estou sempre ligada à universidade, de vez em quando as pessoas me consultam sobre outros profissionais. E teve um profissional que falou para uma mãe que se ele fizesse neurofeedback, o filho, né, que tinha um QI limítrofe, ele poderia melhorar o QI. E a mãe entendeu que ele poderia sair do limítrofe e não ser uma criança mais com declínio cognitivo, né? E aí, o que eu falei para ela, que tem alguns artigos mostrando melhoras em variáveis comportamentais que vão compor o QI, né? Mas o diagnóstico de uma criança, ele é clínico, né? Então, se é uma criança com
autismo, ela vai continuar tendo autismo, mesmo fazendo neurofeedback. Mas ela pode ser uma criança com autismo um pouco mais flexível, com menos estereotipias, mais adaptada e que vá tendo mais ganhos. Então, o neurofeedback vai contribuir no funcionamento dela em si e não em transformar uma pessoa que, sei lá, é um artista plástico num engenheiro. Isso não existe. Não, então, não é mágica. É treinamento e autorregulação. Tá? Bem, eu nem sei mais se eu respondi a sua pergunta, Rê. Fui indo. Não, respondeu sim, respondeu porque a gente falou de outras, né, de outras idades, como que é essa aprendizagem, o que a gente pode aprender também. E me conta uma coisa também que sempre pergunta, como que funciona esse processo? As pessoas perguntam, mas como que funciona? Eu vou lá, boto um monte de eletrodo e aí eu saio fazendo tudo que eu quero. Como que funciona? Então, isso é legal, né? Enquanto a gente estava te esperando, eu estava até mostrando os equipamentos aqui para as pessoas e acho que agora é um bom ponto para eu retornar com essa questão dos equipamentos. Eu tenho aqui do lado, eu já deixei disponível, né? Então, assim, como que funciona? A primeira entrevista é sempre um bate-papo, né? Vamos conversar, entender o seu funcionamento, entender a sua queixa, o seu objetivo. Depois, a gente aqui no consultório tem uma avaliação clínica sendo estruturada, tá? Que a gente faz algumas perguntas, a pessoa vai respondendo alguns itens, mas você não precisa necessariamente usar esse modelo. Existem diversos modelos de anamnese que você pode utilizar na sua prática clínica, incluindo a neuropsicologia, já tem bastante de modelos, né, em relação a isso. A segunda coisa é fazer a avaliação eletroencefalográfica, e como eu falei para vocês, eu utilizo esse equipamento de 19 canais, tá? Que é o EEG quantitativo. E eu me preparei tanto, mas faltou puxar uma coisinha, eu vou dar uma movimentada aqui na minha mesinha. A gente usa também alguns eletrodos soltos, né? Podem usar, por exemplo, esses eletrodos que tem dois modelos, esse aqui é com banho dourado e esse aqui é de prata, tá super escuro, eu tenho que limpar a prata, mas enfim, só para vocês entenderem que esses são eletrodos soltos, né? E se você for, avulso, se você for fazer uma avaliação eletroencefalográfica para investigar, por exemplo, para o neurologista, né, para investigar a epilepsia, provavelmente os técnicos vão usar esses eletrodos soltos na sua cabeça, tá? Então, e temos aí, chegando ao ponto, essa touca, tá? Que no meu caso, os eletrodos eles são encaixadinhos nesses buracos. Então, a gente coloca cada eletrodo no buraquinho, né? Então, vamos lá. Para avaliação com EEG quantitativo, usamos essa touca, eu vou mostrar para vocês como fica. Uau! E aí a gente coloca os eletrodos, só pagando mico. A gente coloca os eletrodos na touca, né, de acordo com esses pontos a serem avaliados. A touca ela é só um suporte, tá? Então, como na avaliação inicial são 19 eletrodos, para ficar mais fácil o processo, a gente usa a touca como um recurso, tá? Mas touca, ela é só um suporte para os eletrodos, tá? Então, colocando os eletrodos, então, as etapas são a entrevista, a anamnese, depois a avaliação com EEG quantitativo. Aqui no consultório, para ser, assim, mais tranquilo, nós marcamos um intervalo de 2 horas para as pessoas poderem, né, vir, colocar a touca, tirar suas dúvidas, fazer o registro, tá? E aí depois nós fazemos a análise. Então na análise a gente monta os mapas, né, que são as famosas imagens, mapas de ativação do cérebro. Cada software tem mapas de um jeito, né, mas o mais importante é a gente entender que aquele mapa ele representa a quantidade de ativação que o meu cérebro tem e ele pode ser dividido em faixas, né, faixas de frequências. Essas faixas de frequência não sou eu que escolhi, ou a Renata, ou a Priscila que escolheu. É na literatura, né? As pessoas assim, chegaram a um consenso sobre o nome e qual é o ritmo que tem cada faixa. E na literatura a gente sabe a associação dessas atividades do cérebro com o funcionamento. A atividade de delta, por exemplo, a gente espera quando a pessoa esteja em sono profundo ou
se a pessoa tem uma lesão, por exemplo, como um AVC ou pós-tumor, logo após, assim, um período curto, a atividade delta ela representa pouca atividade no cérebro, né? Então, pouca transmissão de informação. A segunda é teta, que é uma atividade considerada lenta, uma onda lenta, e ela tem dois pontos, né? Então, a atividade teta, ela é o teta que a gente chama de transiente, que é aquele que ocorre durante uma situação. Essa situação é o resgate de informação da memória. Então, eu preciso que o meu cérebro aumente a atividade teta e consiga diminuir ela nesse processo de resgatar informações da memória. No entanto, as pessoas que têm atividade de teta e não conseguem inibir, por exemplo, eu quero prestar atenção numa aula e eu estou com muita atividade de teta, elas podem apresentar um comportamento de ficar distraída dentro dos seus próprios pensamentos, né? Então, esse é um dos pontos quando as pessoas trazem queixas atencionais ou queixas cognitivas, a gente vai olhar como está a distribuição e a intensidade da atividade teta no cérebro. A atividade de alfa é uma atividade associada, a gente assim, considera que a atividade de alfa é uma atividade inibitória, né? O que a literatura indica, né, que o alfa, a gente espera um aumento, né, na atividade de alfa nas regiões posteriores, atrás da cabeça, quando a pessoa fecha os olhos. E quando ela abre os olhos, que haja uma inibição dessa atividade de alfa. Então, a gente vai olhar alfa, a localização, o ritmo, vai olhar esse efeito de inibição ou não, para tentar entender, de acordo com o funcionamento e a queixa da pessoa, o que no cérebro dela está causando, está associado, na verdade, àquele tipo de comportamento. Depois a gente tem a atividade de beta e high beta. Beta é processamento cognitivo, sustentação da atenção. Tá? E o high beta seria um excesso de energia, né? Seria aquela pessoa que desgasta muito para poder funcionar. Isso é muito comum nos quadros de ansiedade, estresse, hipervigilância emocional. E aí, tudo isso a gente vai tentando encaixar e entender o funcionamento. Então, como começa? Entrevista, EEG, toda essa análise, que às vezes demora uma semana, 10 dias, mas que, vamos dizer assim, o principal trabalho do neurofeedback, claro, né, o treinamento é muito importante, né? Acompanhar o treinamento é importante, mas esse primeiro olhar, ele é muito importante para que a gente entenda o funcionamento do paciente, tá? Em seguida, a gente cria os protocolos e aqui, né, na nossa prática, aí nem todo mundo faz assim, nas 2 ou 3 primeiras sessões, a Yuri Maia falou que gostaria de experimentar o neurofeedback. Sucesso! Vamos marcar aí uma live com o Yuri, que é super famoso aí na área do TDAH. Mas, como eu estava falando montar o protocolo, nas 2 ou 3 primeiras sessões a gente testa o protocolo, faz pequenos ajustes e depois a pessoa continua treinando até a 10ª sessão. No nosso estilo de treinamento é o mesmo protocolo, porque a gente está falando de condicionamento operante. Condicionamento, ele requer repetição e requer que o cérebro entenda, né, aquele mecanismo de retroalimentação. Então, a pessoa vem e faz o mesmo protocolo com interação com as mídias, né? Então, o vídeo, ele pode ser diferente, pode ter um jogo, enfim, uma interface gráfica que ajude a pessoa a concretizar esse mecanismo de como ela está funcionando e que ajude ela a se autorregular para trazer um estado interno de funcionamento. Então, depois de mais ou menos 10 ou 12 sessões, aqui na nossa clínica, a gente faz a evolução do progresso, tá? Então, tentar entender como que a pessoa está respondendo ao protocolo proposto. Por exemplo, se eu estou propondo que ela iniba a atividade de onda lenta, será que o cérebro dela está inibindo progressivamente a cada sessão? Porque senão não faz sentido continuar com aquele protocolo se ela não está tendo uma resposta
eletrofisiológica. E outro ponto ela tem que perceber comportamentalmente alguma alteração, né? Alguma melhora. Porque não adianta o cérebro responder e na prática ela entender que, tipo, tá pior, vamos supor. Então, essa melhora eletrofisiológica, ela precisa casar com uma percepção de melhora do paciente. Pra gente, isso é muito importante. Eu não treino cérebro, eu treino pessoas. E as pessoas que são para as pessoas que a gente dedica o nosso cuidado. Bem, esse é o processo básico do neurofeedback. Acho que eu demorei meia hora para responder a pergunta. Ju, né? Não. Ju, Oi. E aproveitando já que você já está aí dentro dos treinos, né? Eu acho que é uma dúvida que acontece comigo enquanto eu também estou fazendo os treinos, né? E é uma dúvida que eu acho que todo mundo deve ter, né? A quantidade de sessões, dá para a gente ter uma resposta? Porque hoje você fecha um pacote com algumas sessões, né? Essas sessões já garante algum resultado para esse indivíduo? E já engatando uma outra pergunta junto que complementa, a duração desse treino, demora quanto tempo? Então, boa, Pri, acho que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Obrigada por ter me lembrado desse item. Então, a gente marca paciente de 1 hora, né? O treino não necessariamente dura 1 hora, dependendo do protocolo, da idade. Pode começar, por exemplo, com um bloquinho de 10 minutos, né? Ou 2 bloquinhos, cada um de 10 minutos, e assim vai aumentando, né? Em associação com biofeedback cardiovascular, que é o treino de respiração, as nossas sessões elas tendem a ir no máximo até 40 minutos, né? Divididos em 1 ou 2 blocos, enfim, depende do protocolo de cada paciente, porque pode não parecer, mas é um pouco cansativo, né? Ficar tentando fazer essa autorregulação, tá? Mesmo que seja um treino de relaxamento, assim, a gente vai em doses homeopáticas, né? Então, conforme o paciente vai treinando, a gente vai percebendo se pode aumentar ou não o tempo de treinamento. Marcamos os pacientes de 1 hora. E aí, qual a quantidade de sessões que é suficiente, vamos dizer assim? Olha, se você for olhar as meta-análises que são mais robustas são aquelas em TDAH, né? Que tem mais números de ensaios clínicos, elas sugerem em torno de 30 sessões, de 20 a 40. Tá? Aqui eu trabalho com geralmente um pacote inicial de 10 sessões. E após esse pacote inicial, a gente vai refazendo as combinações com o paciente. Às vezes, e a gente tende a começar sempre 2 vezes por semana. Né? Então faz essas 10 sessões em 5 semanas. E às vezes é necessário que a gente faça mais 10 sessões 2 vezes por semana. Às vezes a gente já pode passar para 1 vez por semana, né? Mas de modo geral, as 20 primeiras sessões elas tendem a permanecer 2 vezes por semana. Depois a gente passa para 1 vez por semana. Depois a gente passa de 15 em 15 dias e procede para alta, né? Então, não tem uma fórmula mágica, porque, por exemplo, essa paciente que eu comentei, que é uma criança que nasceu com uma alteração importante, né, que a Renata treina, ela já fez um bloco de 40 sessões, se eu não me engano, em 1 ano. Aí ela fez um intervalo, saiu de férias, e agora ela retornou. Porque ela é uma criança, assim, que ela melhorou muito, mas ela tem muitas queixas, né, e a mãe percebe que se ela continuar com o neurofeedback, ela pode melhorar ainda mais questão de flexibilidade cognitiva, de habilidades que ela está adquirindo e que ela tinha mais dificuldade antes, né? Agora eu vou dar um outro exemplo ao contrário, que é um paciente que a gente vai retomar o atendimento essa semana. Ele fez 10 sessões e aí parou, né, por motivos particulares. E a mãe percebeu que essa melhora que ele tinha tido em 10 sessões durou aí entre 6 meses e 1 ano. E aí agora ela voltou e vai fechar com a gente já um pacote de 20 sessões, porque ela percebeu que se ela para antes do cérebro consolidar essa neuroplasticidade, a dificuldade retorna, né? Então, é como, vamos supor, vou dar um exemplo prático, né? E tem algumas perguntas no chat, Tatiana, eu já vou responder as suas questões. Mas vamos supor que eu tenho ansiedade, ou eu sou uma pessoa muito
hiperreativa ao estresse. E aí eu faço um programa de 8 semanas, que tem um programa bem bacana de mindfulness, né? Mas será que só eu fazer essas 8 semanas vai melhorar a minha ansiedade para sempre? Não, esse programa de 8 semanas é meio para te ensinar, né, as estratégias, e você tem que continuar fazendo o mindfulness na sua casa, de acordo com as práticas que foram ensinadas, e talvez até marcar, né, com o seu professor para ele continuar aí fazendo a manutenção. Então, a ideia do neurofeedback é mais ou menos isso, né? Se você não praticar, pode ser que ele volte. Mas você fala, Julie, então vou ter que ficar a vida inteira fazendo neurofeedback? Não. Aí o segundo exemplo que eu vou dar, que é o clássico que eu sempre dou, é andar de bicicleta, né? Então, se a gente começa a andar de bicicleta, vamos supor, eu nunca andei de bicicleta na vida, sou uma adulta, nunca andei de bicicleta. E aí, em uma semana, sei lá, um mês, eu faço um intensivão e aprendo a andar de bicicleta. Mas eu aprendi assim, mais ou menos, né? Ainda muito insegura, caindo. Provavelmente, se eu parar e nunca mais fizer, eu vou ter dificuldade ou talvez eu nem consiga. Mas se eu andar de bicicleta e eu tiver certeza, tranquilidade, conseguir entender como eu faço para andar de bicicleta, né, se aquela aprendizagem foi consolidada no meu cérebro, eu posso ficar 1 ano sem andar de bicicleta que eu vou conseguir relembrar essa atividade da experiência, né? O meu corpo ele vai entender o que tem que fazer quando ele precisar novamente andar de bicicleta. Então, o neurofeedback, a gente não está falando de habilidades conceituais que precisam ser praticadas de maneira consciente, mas muito mais de uma aprendizagem baseada na experiência sobre se sentir, né, ou se colocar num modo de funcionamento, tá? Então, quando a pessoa consegue, não é quando a pessoa em si, quando o cérebro consegue levar a pessoa para esse modo de funcionamento, aí essa aprendizagem foi consolidada, a neuroplasticidade aconteceu e aí a vida segue. Bem, temos algumas perguntas aqui no chat. Renata, você quer fazer as perguntas? Eu acho que a Priscila está sem acesso ao chat. Mas eu consegui aqui. Mas pode seguir. Você conseguiu? Quem quiser, porque tem já... A Tati, vamos lá, senão a gente acaba o nosso tempo. Tem do início a do mapeamento. Antes de responder, eu queria dar um beijo para a Priscila Barioni aqui, que está com a gente na live, que deixou um oi. Priscila, você é uma querida também, muito obrigada aí pela sua parceria. A Priscila também é professora no nosso grupo de supervisão. Em Belém, Tatiana, né? Tatiana perguntou. Nós não atendemos, mas eu posso procurar algum profissional que atenda aí na sua região, tá? E vamos lá, tem uma pergunta lá sobre o mapeamento, né? Isso. Vamos começar de cima para baixo. Você achou ou você quer que eu leia? Não, pode ler para o pessoal aí, eu respondo. Pode ler. Muitas vezes, para fazer o mapeamento, há uma dificuldade pelas inquietações e dificuldades. Nesse momento, se faz uso de um treino pré-definido. A minha questão é como observar a eficácia desse treino. Tá, então, para mim são 2 pontos. É a Valéria que perguntou, né? Isso. Valéria, aqui a gente não tem essa prática, tá? De fazer um treino pré-definido. Então, mesmo crianças com autismo, a gente faz todo um processo de habituação e coleta, porque o protocolo padrão para crianças e adultos é 10 minutos de olhos abertos e 10 minutos de olhos fechados. Então, se eu não consigo todos esses 10 minutos, a gente tenta coletar, por exemplo, só de olhos abertos, né? Se consegue 2 minutos de olhos fechados só para ver frequência de pico de álcool, a gente faz. Então, a mãe de uma paciente, ela fazia assim, cantava a música da Xuxa, que ela canta para dormir, e ficava fazendo assim no olho da paciente para ela ficar com o olhinho fechado. Tá? Essa foi uma estratégia que a gente já usou algumas vezes, tá? Com os pacientes. Mas aqui, né, no Julie Neurofeedback, né, na nossa clínica, a gente não faz protocolo padrão, tá? Porque é realmente personalizado de acordo com o funcionamento da pessoa, tá? Então, às vezes, nesse processo de avaliação, eu posso, em últimos casos, se for muito difícil, coletar menos canais para que tenha que colocar menos eletrodos,
né? Mas mesmo as crianças com autismo, às vezes eu dou para os pais esses eletrodos antigos, assim, eletrodos que já estão desgastados. Eles compram aquelas touquinhas de natação de pano e eles fazem um processo de habituação com outros profissionais, colocando a touca, tal, para que a criança aceite e para que a gente consiga fazer a avaliação, né? Essa é a minha postura. Eu não faço protocolo pronto, não faço protocolo padrão, tá? Então, eu acho uma única exceção que eu tentei fazer, porque esse menino, que é filho de um profissional também da área do neurofeedback, tá? Tem um quadro bem importante, assim, e ele já tinha um EEG clínico de uma outra, do neurologista, né? E aí ele trouxe para mim o EEG, eu não consegui coletar o dado, mas eu olhei, e a partir da análise do traçado e dos mapas que ele tinha, a gente pensou em um protocolo, pensando no comportamento e no dado, e a gente fez, mas também não era um protocolo padrão, era um protocolo personalizado. E a sua segunda pergunta, né, que é como observar a eficácia desse treino, para mim é como observar a eficácia de qualquer treino, porque mesmo o protocolo personalizado, ele pode não ser, vamos dizer, o perfeito para aquela pessoa. Como eu falei, nas 2, 3 primeiras sessões, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? E acompanha a evolução ao longo dos treinos. Então, o que acontece? Primeiro, depende do seu software que você está usando, dos indicadores que ele te oferece, né? E da sua habilidade também de entender esses indicadores, tá? Então, vamos supor que você esteja treinando para inibir atividade lenta, de teta, vamos supor. E você tem uma barrinha, né? E aí, então, essa barrinha, ela tende, pelo menos a maioria dos sistemas que eu conheço, ele calcula a sua linha de base nos primeiros minutos para te dar um limiar. E toda vez que você fica embaixo dessa barrinha, ele te dá um reforço. E aí, em algum lugar, de modo geral, você tem uma porcentagem, ou uma porcentagem de sucesso, ou uma porcentagem de tempo que ele ficou embaixo da barrinha, ou um número que represente esse funcionamento dele, né? Então, a primeira coisa é você olhar, ver se a barrinha está ficando para baixo, né? A segunda é você entender a porcentagem de sucesso. Então, vamos supor, se você está treinando 10 minutos e o objetivo é que o paciente fique embaixo da linha, e desses 10 minutos ele ficou 6 minutos em cima e 4 minutos embaixo, o cérebro dele está respondendo, né? Está fazendo o que ele faz sempre, que é aumentar a atividade teta, que é exatamente o que a gente não quer, né? Então, você pode tentar 1, 2, 3 sessões. Se você observa que a pessoa não está respondendo, às vezes você precisa fazer um ajuste no filtro, às vezes um ajuste na posição, né? Às vezes a gente só vai perceber mesmo essa tendência ao final. Por exemplo, a gente propõe 10 sessões, porque às vezes com uma sessão ele consegue, na outra não, e aí a gente tem que ver uma tendência ao longo do tempo, né? Porque o neurofeedback, como eu falei, é um processo de aprendizagem. Então, não é a primeira vez que o cérebro realmente vai funcionar, vai responder, né? Então, às vezes demora 5 sessões para que o cérebro entenda realmente a responder, mas para a gente, no final de 10 sessões, se a pessoa não estiver indo no sentido, né, não tiver com uma porcentagem de sucesso, uma porcentagem de tempo, modulando a sua atividade através do feedback, que seja maior que 50% ou 60%, a gente entende que a pessoa não respondeu ao protocolo e que ela precisa de ajuste nesse protocolo. Você não vai ficar fazendo mais 10, 20 sessões, né, se não está respondendo. Eu gosto de dar muito exemplo concreto, né? Então, vamos supor que você é uma pessoa, vamos supor que esteja com sobrepeso, né? E querer emagrecer. E aí, vou dizer, olha, se você caminhar 10 quilômetros por dia e comer 1.200 calorias, você vai emagrecer. E aí, o profissional, você tem que acompanhar se a pessoa consegue caminhar esses 10 quilômetros, né? Não adianta... continue caminhando 10 km se a pessoa caminha muito e quase desmaia. Então, será que não é melhor ela fazer natação? Será que não é melhor ela fazer musculação? Sabe? Então, ajustes no protocolo, eles são importantes, né? Especialmente se a gente vê que não há alteração comportamental ou que não há uma correspondência entre o comportamento e o protocolo proposto. Tá certo? Dá um sinalzinho aí, Valéria, se a sua questão foi esclarecida, tá?
Próximo, Rê, ou Pri? Tem outras perguntas. Uma, a Tatiana está perguntando do SMR baixo. E a outra é Eu acho que foi quando você foi falou quando eu estava falando dos ritmos. dos ritmos, isso. Tá. Então, assim, o que é esse tal de SMR aí que é tão falado, né, no neurofeedback? A sigla SMR significa ritmo sensório motor, tá? Então, o que é o ritmo sensório motor? É uma atividade que ela é observada através, né, da colocação do EEG e que ela acontece nessa região sensório motora, tá? O que é importante a gente entender, assim, tem muita discussão sobre o ritmo sensório-motor enquanto uma variante de beta, enquanto uma variante de alfa. O mais clássico, né, é que o ritmo Mi, que é um ritmo, é a variante de alfa, e o ritmo sensório-motor é uma variante de beta. Mas para ficar simples, né, que acho que não é esse o objetivo da live de ficar falando o que é uma onda ou outra, é entender esse negócio do SMR estar baixo. Né? Então, assim, a literatura, principalmente em TDAH, mostra que o protocolo clássico do TDAH é ou trabalhar a razão teta-beta, ou trabalhar potencial cortical lento, ou trabalhar o ritmo sensório motor. Então, esses três são os principais protocolos que a literatura mostra que tem uma resposta para TDAH, tá certo? Então, quando a gente faz o mapeamento, a gente vai olhar esse ritmo sensório motor, vai olhar a porcentagem, vai olhar o valor absoluto da atividade, né? E a porcentagem dele em relação às outras atividades. E também vai olhar um indicador que se chama razão teta-beta, tá? Que ele fala sobre a quantidade de onda teta, que são as ondas lentas, para a quantidade de onda beta, que é de processamento cognitivo, as ondas rápidas. E aí, se eu vejo que tem muita teta para pouco beta, né, eu posso fazer o treinamento do ritmo sensório-motor, que ele tende a aumentar, a dar reforço, né? Ele dá o feedback para a pessoa quando ela mesma consegue aumentar um pouco essa atividade de beta, ou que é o ritmo sensório-motor, ou considerado beta baixo. Então, dependendo do autor, do seu supervisor, ele vai falar para você uma nomenclatura, né? Então, o SMR, ela acontece nessa região, e aí a gente entende que quando a pessoa tem pouca atividade de beta, né, ela não está com muita excitabilidade cortical, uma das formas de tentar com que ela estimule o seu próprio cérebro é reforçar o aumento do ritmo sensório-motor. E aí, uma coisa interessante é que essa região sensório-motora, vou mostrar aqui no meu cérebrozinho. Saúde, Renata. Então, aqui a gente tem o lobo frontal, e aqui o lobo parietal. E o ritmo sensório-motor, ele vai estar... É uma região conceitual, né? Porque ela é um posicionamento do eletrodo entre a strip motora, ou o giro motor, e o giro parietal, que é o giro sensorial. Então, a gente coloca nessa região onde ela integra, ela ajuda a passar as informações que foram integradas no lobo parietal com o lobo frontal. E aí, assim, a gente entende que está tentando trabalhar dois lobos, né, num treinamento só. E Ju, beleza? E existe um protocolo para quem tem a síndrome de Tourette, eu acho que é assim que se pronuncia? Tourette. Tourette, vamos pronunciar do jeito que a gente gosta. Então, o seguinte, eu, Julie, não trabalho com protocolos prontos, né? Então, a minha resposta, eu não. Assim. Mas existem algumas hipóteses, né, em relação à síndrome de Tourette, que são as áreas do cérebro que estão associadas com as manifestações dessa síndrome, né? Então, mas de modo geral, eu não trabalho com protocolos prontos. É que nem, existe protocolo para ruim, existe protocolo para TDAH, existe protocolo, sei lá, para ansiedade ou para depressão. A minha resposta é protocolo pronto, eu não trabalho. Agora, olhando o seu cérebro e entendendo a sua queixa, eu vou fazer uma hipótese. Por exemplo, vamos olhar área motora, vamos olhar lobo temporal, né?
que geralmente a pessoa com síndrome de Tourette também tem zumbido, tem outras coisas, e aí a gente vê quais as áreas que estão com maior excitabilidade e pode focar nessa região. Pessoal, temos 3 minutos para acabar a live, então deixa a sua pergunta. Se a gente não conseguir responder a sua pergunta aqui, eu vou mandar uma mensagem para você. Na verdade, eu vou deixar a resposta na live, porque essa live ela vai ficar no Insta, tá? Então vocês vão poder acessar todas as respostas no comentário da live. De baixo para cima, Renata, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a síndrome de Tourette foi já uma. Eu acho que foi a última, isso. Foi a última pergunta que entrou. Tem uma pergunta sobre um aparelho de respiração. Qual o equipamento de respiração, né? Um aparelho para Eu uso que aí é o biofeedback cardiovascular, eu uso o equipamento da HeartMath, opa, de cabeça para baixo, que é o EduWave, tá? Esse aqui é o sensor para computador. Esse é o que eu uso, é o que eu recomendo, né? E que em breve lançaremos um curso para você. É isso, agora, acho que de perguntas tem essas. Eu acho que assim, só para a gente fechar aí com essas perguntas, que eu acho que também deve gerar muita dúvida, hoje, Ju, qual é a maior demanda, assim, né, de queixas que as pessoas procuram no consultório para fazer o biofeedback ou, na verdade, o neurofeedback? Lembrando que essa live é para ser dificuldades de aprendizagem, né? Então, mas, assim, existem queixas na infância e queixas nos adultos, né? E na infância, são realmente as dificuldades de aprendizagem, né? A criança que está na sala de aula e não está aprendendo. E por quê? Pode ser porque apresenta dislexia, pode ser porque ela tem TDAH, enfim, né? Então, a criança com dificuldade de aprendizagem é bem comum. As crianças com autismo, né? Transtorno de neurodesenvolvimento também é bem comum. E tenho mais recentemente atendido umas crianças com transtornos específicos de linguagem associados ou com alguma alteração genética, algum outro quadro que não seja nenhum desses que eu já citei. E tem a questão dos vestibulandos, já tive alguns pacientes, né, que estavam tendo dificuldade vestibular, inclusive uma pessoa passou no vestibular de medicina depois que a gente fez o trabalho com o neurofeedback, então foi muito gratificante para mim. E adulto, a gente tem as questões, queixas de funcionamento, né? Olha, eu funcionava super bem, sou bem sucedido no meu trabalho, mas agora, de repente, comecei a ter um prejuízo e quero entender se eu tenho TDAH mesmo ou, sei lá, quero melhorar a minha memória. E muitas vezes a gente vê que é o burnout, né, estresse, ansiedade, todo esse quadro que contribui para as queixas do adulto, quadros de depressão, enfim, né, ansiedade e depressão de modo geral. Eu vi que tem uma última perguntinha, é essa que você quer fazer, né? Isso, do pós-Covid, que algumas pessoas do pós-Covid têm trazido dificuldades, especialmente em funções executivas. Executivas, isso. Então, Valéria, a literatura de eletroencefalografia em Covid, né, já tem mostrado que a Covid, né, pode trazer um quadro neuroinflamatório, né, e de modo geral as questões neuroinflamatórias estão associadas com aumento de onda lenta. Então já vi alguns artigos falando, né, sobre aumento de teta e até delta pós-Covid. A gente ainda não tem uma clareza o quanto isso é um padrão que vai se resolver sozinho ou que vai permanecer para a vida, né? Mas já tive, curiosamente, um paciente que vinha com uma queixa cognitiva importante, que ele teve Covid, que piorou com a Covid, mas que quando a gente fez o mapeamento dele, ele não tinha esse quadro que a literatura apresentava, ele tinha mais atividades super rápidas, né? Principalmente em questões do lobo frontal e frontotemporal. E eu conversei melhor com ele e a gente chegou num consenso de que ele estava, na verdade, apresentando um quadro de estafa, né? E que a Covid só veio a adicionar então, um problema aí de funcionamento para ele. E aí, nesse caso, a gente treinou de acordo com o comportamento e com o protocolo, né? Com o EEG, fez um protocolo
nisso, né? E não pensando em alterações de onda lenta, porque não era o que ele apresentava. Mas, com certeza, né, o neurofeedback é muito legal para gerar neuroplasticidade, né? Então, quando a gente pensa em quadros neuroinflamatórios ou pessoas que tiveram uma lesão, ou, por exemplo, a gente tem pacientes com concussão, né, que a gente vê essa atividade de onda lenta, que ela pode ser modulada ou trabalhada para que o cérebro restabeleça o mais rápido possível o seu funcionamento de base. Bem, pessoal, adorei estar com vocês aqui, mas a nossa hora já acabou, né? Ficamos aí disponíveis, todos nós aqui da clínica, para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Deixa uma mensagem no inbox para a gente ou nos comentários, né? No final, agora eu vou salvar a live e vou disponibilizar para você no Instagram. Deixa o seu comentário, faça as perguntas, que vai ser um prazer para mim poder responder, tá bom? Obrigada a todos que puderam acompanhar a live com a gente. Ju, obrigada. Isso aí. Rê, obrigada. Um beijo. Obrigada, Beijo. sempre legal. Vamos aguardar as próximas lives que a gente vai divulgar logo, né, Júlia? Setembro, vamos ter lives muito bacanas, 3 lives aí que a gente está preparando para você. Isso, pensando na temática do Setembro Amarelo, né? Que é a ideia do prevenção suicídio, de levantar essa bandeira. Prevenção do suicídio. Então tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.